Bom, e falando mais sobre a passagem de ajuda humanitária pela fronteira de Rafah, único ponto de acesso à faixa de Gaza, não controlado por Israel, a gente chama agora o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Luca, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Como é que deve se dar essa entrada? E se é que isso vai realmente acontecer? Porque a gente vem acompanhando muita discussão e no dia exato, ou no dia prometido, acaba não acontecendo absolutamente nada, né? É isso mesmo, Thiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Nós vemos que até mesmo a OMS não está muito crente de que essa passagem será aberta amanhã, como disseram as autoridades egípcias, e foi veiculado por uma das agências estatais do país. Segundo o presidente norte-americano, e também o que foi acordado com as autoridades israelenses e do Egito, cerca de 20 caminhões poderão já entrar na faixa de Gaza para trazer mantimentos, o que inclui alimentos, água e remédios. De acordo com Joe Biden, esses seriam apenas os 20 primeiros de cerca de 150 caminhões que eles planejam enviar à faixa de Gaza nos próximos dias. Mas para que esse fluxo seja contínuo, a condição dada por Israel e conjuntamente com os Estados Unidos é que o Hamas não tome o controle dos mantimentos recebidos e não utilize os mesmos para os seus próprios militantes, os próprios terroristas, que isso seja utilizado para a população civil. Uma vez que seja comprovado que não está chegando na mão da população civil, eles podem vetar o envio e Israel novamente bombardear essa fronteira ou até mesmo impedir a entrada desses caminhões. É uma situação muito dramática que vivem os palestinos neste momento, lembrando que este cerco total foi anunciado no segundo dia de guerra e hoje estamos praticamente no 14º dia, então é muito tempo que essas pessoas não têm acesso a esses itens básicos, ressaltando que tanto as lideranças do Egito quanto da Jordânia disseram que não querem um fluxo de palestinos deslocados neste primeiro momento, o que refuta a possibilidade de qualquer refugiado se estabelecer na Península do Sinai. Segundo o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi, isso não é só apenas para questões da segurança egípcia, já que no passado problemas aconteceram com o radicalismo islâmico de alguns infiltrados nesta região do país, mas também porque eles não querem o deslocamento forçado de milhões de palestinos da sua terra original, segundo o governo egípcio. A gente vai continuar acompanhando, vendo se realmente será aberta essa fronteira já amanhã pelas primeiras horas do dia, lembrando que Israel está 6 horas à frente do horário de Brasília. Lucas, só queria te fazer uma pergunta, a gente ainda vai falar muito sobre isso ainda nessa edição do Jornal Jovem Pan, mas os protestos pelo mundo, a Dora até falava, né? Quem sabe esses protestos ganhem corpo e talvez sensibilizem, ajudem alguma coisa. E, inclusive, a gente já falou sobre a Alemanha, enfim. Como é que estão os protestos? Devem ganhar corpo ou por enquanto não? Olha, Thiago, aqui hoje o dia de protesto foi muito violento, como a gente viu na reportagem que fazia o resumo desse dia. 60 pessoas mais ou menos foram levadas pela polícia. O problema é que aqui, apesar de algumas cidades permitirem esse tipo de protesto, eles acabam sempre tomando um caráter violento e de confrontos com a polícia, de depredação de prédios públicos ou de alguns estabelecimentos. Isso também aconteceu na França, por isso a proibição se manteve por alguns dias, hoje foi revogada. A grande preocupação dos líderes europeus é o clima de antissemitismo. Infelizmente, ao longo desta semana aqui na Alemanha, um dos bairros judeus foi atacado, além de casas de judeus terem amanhecido com as estrelas de Davi, uma marca tristíssima que faz referência aos tempos sombrios do nazismo, em que os nazistas faziam isso também com a comunidade judaica aqui. Então, achar o meio termo é muito difícil nesse momento, principalmente considerando o aspecto histórico e também as grandes populações de muçulmanos, principalmente de árabes, que vivem aqui na Europa e acabam polarizando este discurso e fazendo essas manifestações, o que coloca os governos europeus diretamente alinhados com Israel em uma posição extremamente delicada. Aspecto histórico sempre muito presente também. Luca Bassani, bom trabalho para você. Você ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan. Até já.